Por isso, pôs Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. O texto é longo, por isso pula para o versículo 19. Existem muitos acontecimentos importantes entre o 4 e o 19, mas vamos direto ao 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de água vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos armou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Becerra. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós nessa noite. Como é maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Como é maravilhoso estar nos teus atos, Senhor. Como é maravilhoso ouvir hinos que não só, Pai amado, lhe prestam tributos que edificam a nossa alma. Na verdade, eles nos aproximam mais de ti, Senhor. Oh, Pai maravilhoso, como é maravilhoso ouvir os testemunhos dos teus filhos que oferecem esse culto como ação de graça, Senhor. Oh, muito obrigado pela vida do casal que aqui está agradecendo, Senhor, e sendo exemplo para essa geração que aí está, Senhor. Aleluia, que a tua bênção é especial na vida da família, Senhor. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado ao seu filho. A sua igreja se alegra porque vê os teus feitos, vê os teus milagres, Senhor. Nos faz, Senhor amado, aleluia, caminharmos por fé na direção, aleluia, que tu tem nos orientado. Glória. Senhor, nesse momento nós iremos fazer uso da tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, traga a revelação dos céus para nossas vidas. Quantas vidas entram na expectativa de ouvir, de receber algo do Senhor, de ouvir uma palavra vinda diretamente dos céus. Que, Senhor Deus, essa palavra sintonize vidas, Senhor, no teu querer. Nos ajuda, Pai amado, que eu não fale nada que vem de mim mesmo, mas que pelo teu Espírito, Senhor Deus, ó Deus, tu possa nos sintonizar no teu querer nesta noite. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos e tributamos ao Senhor honras, glórias e louvores. Amém. Tome o seu assento, amado. É maravilhoso estar na casa do Senhor. Podermos nessa noite compartilhar a palavra do Senhor é uma grande honra, uma grande responsabilidade, porque entendemos que este é um grande hospital do céu. Aleluia. Mas a nossa tranquilidade é saber que o médico dos médicos aqui está. E ele tem contigo certo. Aleluia. Para a nossa causa, para a nossa doença. E mais ainda, ele sabe nos mínimos detalhes que precisamos. Meus amados, a Bíblia em diversas vezes enumera na vida dos patriarcas episódios que nos ensinam de uma maneira muito, muito linda. E esse capítulo 26 de Gênesis, ele desenrola a confirmação de um chamado, a confirmação da obra que Deus tinha na vida de Isaque, filho de Abraão.
Deus já tinha feito promessas a Abraão. Abraão, essas promessas foram repassadas ao seu filho, e Isaac estava recebendo essa confirmação desse chamado. E nesse capítulo 26 se desenvolve um litígio de postos. Nós já até conhecemos essa palavra, já ouvimos algumas ministrações, tenho certeza que você já ouviu alguém ministrar acerca desse assunto, dos litígios de postos que foram entulhados sucessivamente, na verdade, uma sequência de problemas que nos fazem pensar como agir, como proceder, como se posicionar. É muito interessante essa palavra, porque nos traz lições preciosíssimas. E até alguém que pense que o centro dessa palavra é o litígio dos postos. Eu quero afirmar logo de antemão que o centro dessa palavra é a bênção do Senhor. Nós vamos acompanhar na explanação, no desenvolvimento do contexto histórico, que a bênção acompanhava Isaac. O problema não estava só no litígio dos postos, mas era a bênção que estava acompanhando o servo do Senhor. Isso me ensina. Eu acredito que isso ensina para você, aleluia, que anseia a bênção do Senhor. A bênção acompanha, aleluia, aquele que crê na bênção. Aleluia. Vamos ao contexto histórico. Sobreveio uma fome na terra. Não a primeira fome que houve com Abraão. Deixa bem claro no versículo 1. Foi uma segunda fome. Interessante a gente pensar, analisar, que Isaac tinha aqui em sua memória o exemplo de seu pai Abraão. O que fez Abraão quando veio a primeira fome? Ele foi para o Egito. Então a ideia original, e até mesmo confirmada pela palavra do Senhor, que Deus geralmente fala para ele: olha, não desças para o Egito, vai para a terra que eu te indicar. Aleluia. O primeiro passo da bênção é a obediência. Deus fala, o servo ouve, o servo atende. Aleluia. Ele segue na direção da nuvem, como andava o povo de Israel no deserto. Caminhava o povo na direção da nuvem. Por onde você deve ir? Na direção da nuvem. O Senhor apontou para cá? Eu vou para cá. O Senhor apontou para lá? Eu vou para lá. Caminho da vitória, é o caminho da obediência. Louvado seja o Senhor. E Egito, irmãos, para nós bem sabemos que é o local das coisas fáceis, dos atalhos, das ofertas imediatas. Mas Deus fala para Isaac: não desça ao Egito, vai para Gerar. Aleluia. E Gerar era uma terra habitada pelos filisteus, que tinha Abimeleque como rei. Na verdade, Abimeleque era um título dado aos governantes naquela época. Por isso que aparece agora o Abimeleque na Bíblia. Mas a Bíblia cita aqui Abimeleque como o rei dos filisteus. E eles dominavam sobre Gerar. O que aconteceu, querido? Nos conta que a palavra que Isaac semeou em Gerar, habitou naquela terra, ele semeou, e a palavra diz que ele colheu 100 por 1. O que isso significa? 100 por 1 é uma expressão de prosperidade usada naqueles tempos. E significa que ele semeou e colheu 4 vezes mais as expectativas. Como isso é possível? Em uma análise fria, há anos que ouvimos falar que a agricultura tudo foi perfeito, que eles semearam e que abundância, porque se planta uma porcentagem, nós não sabemos que estatisticamente se perde. Eu creio que com Isaac não perdeu nada. Aleluia. Primeiramente porque ele estava sob a bênção do Senhor, e ele semeando e colhendo 100 por 1, 4 vezes mais. Fica evidente que sobre Isaac estava a bênção do Senhor. Aleluia. Sobre a vida de Isaac, sobre tudo o que ele fazia, estava a bênção do Senhor. Isso causou o quê? Causou
começou aquele processo de inveja, entulhar os poços, né? Entulhar os poços, vamos ver se eles saem daqui. Mais ainda, Abimeleque chamou Isaac, olha, depois de uma série de acontecimentos, e queremos pular, para fazer os irmãos entenderem aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas chega Abimeleque, após essa prosperidade evidente, né, bem transparente, vívida, né, sobre Isaac, ele chegou e olha, vocês se tornaram mais fortes, pouco tempo mais fortes do que a gente, não há como vocês conviverem conosco, por favor se retire. Pediu para que eles saíssem, deixassem aquela parte em que eles habitavam no Gerar. Olha o que a inveja faz, irmãos. Isaac foi expulso da terra, aleluia. Se ele era mais poderoso, foi um convite para que não houvesse brigas, né? E ele saiu, né, de forma tranquila, saiu e foi adiante, foi habitar na parte baixa de Gerar, que era o vale de Gerar, aleluia. E lá Isaac tornou a abrir poços. Lá ele continuou fazendo, aleluia, aquilo que Deus orientava. E nos descreve a palavra, o texto do capítulo 26 nos descreve, irmãos, que os servos de Isaac cavaram poços e acharam águas vivas, novas águas, novos poços foram abertos e foram se achando águas. Isso era um exemplo claro, transparente, de que realmente a bênção do Senhor estava sobre Isaac, sobre tudo que ele fazia, tudo que ele botava a mão, estava a bênção do Senhor. Mas houve um episódio que os pastores de Gerar, os filisteus, contenderam, começou-se uma contenda. Não bastou-se entulhar os poços que eram de Abraão, e por herança a Isaac, os novos poços abertos também foram entulhados. E começou a haver uma contenda. Isaac deixou de lado e chamou aqueles poços que foram abertos e entulhados de Ezek, que quer dizer contenda. Sem muitos detalhes, irmão, Isaac passou adiante. Ai de vocês, vai adiante. Novos poços foram abertos. Mais uma vez, os pastores de Gerar contenderam. Isaac chamou aqueles poços de Sitna, que quer dizer inimizade, acusação. Que fez Isaac? Entendeu que era preciso caminhar mais uma milha, e novos poços foram abertos. Essa coisa de você faz algo certo, vem alguém e desfaz, vai incomodando, né? Vai incomodando, eu sei o seu temperamento, mas incomoda, dói na alma, mexe com a gente. Tem uns que por natureza são mais tranquilos, tem outros que são mais consanguíneos. Mexeu comigo, já explode, né? Não é dessa maneira, isso é a natureza humana. Mas Isaac foi adiante, e mais uma vez cavou-se um novo poço, e enfim não houve contenda. Não houve contenda, e ele chamou aquele novo poço de Reobote, que quer dizer alargamento, amplitude. Ou seja, irmãos, enfim, houve um período de paz, houve um período em que não houve contenda pelos poços que estavam sendo abertos. Que maravilha, que bênção com a paz do nosso vizinho, a paz na nossa família, que bênção com a paz onde nós estamos plantados, onde nós estamos trabalhando. É maravilhoso quando a paz chega, é maravilhoso. Mas enfim, tudo estava em paz, e após vários litígios, Isaac, após esse último poço que ele chamou de Reobote, ele foi para Berseba. Esse é o contexto histórico, irmãos. E lá Deus o chama à intimidade. Em Berseba, Deus o chama à intimidade e renova a aliança que ele tinha feito com seu pai Abraão. Aleluia. Em Berseba, Isaac levanta um altar, uma tenda e um poço. Isso é o que nos conta o contexto histórico, o acontecimento do livro. Meus irmãos, e vai dar síntese, no resumo dessa história, eu posso de novo retomar alguns acontecimentos para que tiremos observações úteis, preciosas para o nosso crescimento espiritual, que por 3 vezes
Aí Deus o manda padecer. Às vezes não é fácil entender o agir de Deus. Às vezes não é fácil a gente entender por que é dessa maneira que está acontecendo tudo na minha vida, Senhor. Aleluia. E questionamos, perguntamos, ficamos com vários pontos de interrogação. Até pensamos que o silêncio de Deus é que fomos esquecidos. Na verdade, o silêncio de Deus está nos ensinando alguma coisa. Aleluia! E nós precisamos estar atentos, porque é no silêncio Deus fala. No silêncio Deus corrige rumos. No silêncio Deus nos sintoniza. No silêncio Deus apara as arestas. No silêncio Deus nos mostra o caminho. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mas não é fácil realmente. Humanamente falando, não é fácil entender o agir de Deus. Mas no plano espiritual, com fé, crendo, é possível nós nessa noite falarmos que Deus sempre faz o melhor. Você quer falar para o seu irmão aí? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, da direita e da esquerda. Deus sempre faz o melhor. Aleluia. Deus sempre faz o melhor, filho. Não tenha dúvida disso. Talvez eu e você nem entendamos. Por que tem que ser assim, Senhor? Agora que houve um período de paz, agora que está tudo maravilhoso, agora que eu estou por cima da carne seca, é hora de ir para a terceira. Que isso, meu Deus? Será mesmo? Aleluia. Irmão, é importante frisarmos nesse contexto histórico que a questão dos poços, de achar poços, ela é um verdadeiro sinal de prosperidade. Quem achava um poço de água, ele se tornava rico pela escassez de água no deserto. Terras arenosas, terras desérticas, encontrar poços com água, era sinal genuíno de bênção de Deus. A agricultura estava garantida, o sustento estava garantido, é mais importante do que ouro, a água no deserto. E observe que em várias situações, Isaac cavou e encontrou. Ele ia de um lado para o outro e ia encontrando. O que é isso? A bênção ia o acompanhando. Tem um louvor que fala, né? Por onde irei, a bênção me acompanhará. Sim, aleluia. É maravilhoso cantarmos, né? Para a direita, para a esquerda. Tem a bênção do Senhor que enobrece novas sentadores, que nos faz sobressair sobre os problemas e entender se Deus está no controle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas quero proceder a algumas observações, amados, sem sinceramente a pretensão de esgotar o assunto, porque o texto é muito rico. Tem muita coisa que é interpretação direta dessa palavra. Eu não estou tirando nada de mim, não. Está aqui, ó, na palavra, está escrito. É interpretação direta. Aleluia. Que nós podemos observar. Meus irmãos, aonde Isaac fosse, a bênção do Senhor seguiria. Isso é claro, não é? Sem dúvida que é claro. Aleluia. A aliança de Deus não era com a cidade de Gerar. A aliança de Deus não estava com aquela terra, que era uma terra desértica. Mas por debaixo tinha água. Não, amado. Aleluia. A aliança de Deus estava sobre Isaac, sobre o servo do Senhor, sobre aquele que Deus chamou, sobre aquele que Deus fez promessa, sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Não é onde você está plantado, não é a empresa que você faz parte, aleluia, não é o bairro que você mora, não é a tua rua, não é a tua casa, não é a tua fazenda, não é o teu terreno, é a bênção do Senhor que faz a diferença. Aleluia, aleluia. Irmãos, mas eu entendo que o mais valioso que Abraão deixou para Isaac não foi a sua riqueza, suas terras, os poços, o ouro, a prata. O mais importante que Abraão deixou foi a bênção do Senhor sobre a vida de Isaac. Isso me inspira, isso me traz preocupações também. Como pai, aleluia, pela responsabilidade recebida de Deus, me traz preocupações. Como chefe de família, como sacerdote do meu lar, eu me pergunto
acrescenta, que nos abençoa e não acrescenta dores, que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Segundo ponto, irmãos, Isaac teve que aprender em meio à crise. Em meio à crise, devemos ter um cuidado com os ataques. Interessante isso. Em meio à crise, devemos ter cuidado com os ataques. Descer ao Egito era o que ele originalmente queria, pensava em fazer. Até pelo exemplo do seu pai. Egito, como já falei, lugar de riquezas fáceis, de soluções rápidas e sem dor. A ordem do Senhor era: vai para Gerar, não desças ao Egito, floresça, ou seja, floresça onde você está plantado, Isaac. Você vai para Gerar, que lá eu vou te abençoar. Seguir, meu irmão, o caminho da obediência é o caminho da bênção e da vitória. Aleluia. Pegar atalhos é sempre perigoso. Quantos exemplos, amados, tem chegado aos nossos ouvidos, aleluia, até no nosso seio, infelizmente, de pessoas que têm pegado atalhos para uma vida fácil, se cansam da caminhada, se deixam enganar pelas coisas desse mundo, pegam atalho, aleluia, e quebram a cara, e se machucam. Não vamos buscar atalhos, não vamos deixar, aleluia, que nada desse mundo tire a nossa atenção da bênção do Senhor, nos tire a direção da bênção do Senhor, aleluia. Vamos caminhar na direção da nuvem, é a direção da vitória, é o caminho certo, aleluia. Isaac era um empreendedor, amado, eu aprendo com isso. Isaac era um empreendedor e sabia o desgaste que seria se envolver numa guerra, quando a luta tinha uma causa espiritual. Quando Isaac estava rejeitando, tomando a decisão de não se envolver, já que a Bíblia fala que ele se tornou mais poderoso que o povo da terra, eu entendo que esse poderoso, talvez, isso o favorecesse em um conflito direto. Creio sim que ele tinha justos motivos para querer não aceitar, mas ele sabia, irmãos, ele era um empreendedor, sabia o desgaste que seria para a sua vida, para a sua família, se envolver numa guerra, principalmente quando a questão tinha uma causa espiritual. E às vezes nós precisamos, na nossa caminhada, entender quando a luta é material e quando a luta é espiritual. Há guerras que não precisamos pelejar. A peleja não é nossa, é do Senhor. Aleluia. E você fica na oração, e você fica na busca, e você fica na vigilância, você fica ali na posição, aleluia, esperando a orientação do Senhor. Isaac sabia o desgaste que seria. Ele aprendeu que a sua paz de espírito era a maior riqueza. Era uma riqueza maior do que a posse de posses. Aleluia. Por mais valioso que fosse aqueles posses. Irmãos, na crise nós devemos proteger o nosso coração da amargura. Na crise eu preciso proteger o meu coração da amargura, ao invés de brigar por direito. Aleluia. Isaac enfrentou a inveja dos filisteus, enfrentou a quebra de acordo de paz com Abimeleque, que havia desde Abraão, seu pai, enfrentou a contenda dos pastores de Gerar, tudo isso com paz do Espírito, distribuindo perdão. Eu te perdoo, vamos embora. Não, mas é direito nosso, vamos embora, aleluia. E
como já falei, já tinham tudo aberto, estavam empolgados. Nessas mudanças, ele resolveu desentulhar. E eu fiquei pensando, irmãos, na primeira leitura que fiz desse texto, eu associei um certo saudosismo de Isaac, já que ele vinha seguindo os mesmos passos de seu pai. Se você ler o texto todo, inclusive aqueles versículos do 5 ao 18 que eu pulei, propósito, você vai ver que tem uma história ali de que Isaac fez a mesma estratégia em relação à sua esposa que Abraão fez em relação a Sara. Não é isso? Ocultou que ela era sua esposa. Tudo Isaac vinha fazendo igual ao seu pai. Então, quando eu li esse texto, esse desentulhar de poços, eu entendi que isso é um certo saudosismo, aquelas coisas que se fazem por saudade, por lembrança do passado, por exemplo do passado. Não que o exemplo do passado não sirva, mas em certo momento temos que tomar decisões novas, sempre na direção do Senhor. Mas, irmão, na verdade, é aqui um ensinamento espiritual profundo. Aleluia! Desentulhar, irmãos, pode significar deixar-se ser curado de feridas antigas e ocultas. Desentulhar fala de coisas mal resolvidas ou explicadas. Tem muita gente sofrendo por coisas mal resolvidas dentro do seu coração. Muita gente sofrendo com amargura, com depressões, por coisas mal explicadas, feridas antigas, ocultas, ausência de perdão dentro da sua alma. Aleluia. Ficam remoendo, não libera perdão, não conversa, são traumas, são desentendimentos, são feridas. O tempo esquece não. Aleluia, o tempo conserta não. Aleluia, nós precisamos ser tratados pelo doutor Espírito Santo, nós precisamos ser tratados, aleluia, pelo Senhor Jesus, nós precisamos liberar perdão, precisamos, aleluia, abrir a nossa boca e perdoar, mesmo que o perdão não faça efeito na pessoa que você destina. Aleluia. Oh, meu amado, isso é saúde espiritual. Eu queria falar sobre isso. Liberar perdão é saúde espiritual para a tua vida. E desentulhar poços tem esse sentido. Aleluia. Desentulhar tem esse sentido, amados. Não permitir que haja no nosso coração raiz de amargura. De maneira nenhuma, as raízes de amargura precisam ser arrancadas. Na raiz devem ser retiradas. Isaac retirou os entulhos dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Muita coisa na tua vida vai jorrar a partir do momento que você permitir que entulhos sejam tirados do seu coração e da sua mente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou terminando. Gerar foi um local de oportunidades para Isaac. Lá ele aprendeu a cavar e a desentulhar poços em meio à crise. Que coisa bonita, né? E tudo isso não foi sem propósito. Aliás, nada que Deus faz na nossa vida é sem propósito. Tenha certeza disso, irmãos. Nada que Deus faz é sem propósito. Aleluia. Fala do teu irmão aí, fala. Cutuca ele e diz: nada que Deus faz é sem propósito. Aleluia. Era necessário que Isaac passasse pelo desentulhamento de poços. Era preciso que ele passasse por Ezequiel. Era preciso que ele passasse por Sista. Era preciso que ele passasse por todos esses locais e tivesse
Isaac partiu para descer. Aleluia. Um local onde Deus tinha algo mais importante para ele. Aleluia. Portas que se fecharam, inclusive é sobre a vida do servo do Senhor. A porta se fechou. Imagine se ele tivesse permanecido lá na caverna para sempre. Ele ia ter perdido os poderosos milagres de Deus na sua vida. Ele não viria Deus respondendo com fogo a sua oração. E os profetas de Baal e Acera caírem sobre os seus pés a espada. Ele teria perdido tudo isso. Quem sabe, irmão, você esteja pensando: por que, meu Deus, essa porta se fechou? Aleluia. Por que, meu Deus, essa fonte secou? Por que, Senhor, está acontecendo desta maneira? Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Se secou e você está na direção de Deus, entenda, aleluia, se joga no rio de Deus, que mais à frente tem algo especial para a tua vida. Aleluia. Se secou hoje, se joga de novo no rio de Deus, que amanhã tem um novo dia, é um novo tempo, é uma nova história, é um novo episódio. Aleluia. A bênção do Senhor se fará presente. Aleluia. Era preciso sair do vale e subir para Beceba. Beceba, que era o local da promessa. Lá Abraão recebeu a promessa da bênção de Deus. Aleluia. Isaac estava ali recebendo de novo, recebendo a confirmação da aliança de Deus com ele. E Deus lhe prometeu que iria abundar a sua vida, que ele não seria esquecido, que os seus descendentes herdariam a terra, que tudo de melhor ele teria. Bastaria ficar na direção do Senhor. Oh, meus amados, mas é preciso ficar na direção do Senhor. É preciso ficar no local da bênção, né? Na disposição. O local da bênção que eu falo não é um local físico, é o local onde Deus manda, é o kairos de Deus, é o tempo oportuno, é o que aprendemos hoje pela manhã na escola dominical. Há uma diferença entre o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo cronos é o relógio, o tempo kairos é o tempo oportuno, aquele que nos ensina que é um tempo, aleluia, oportuno para Deus agir, é o tempo certo, é o tempo da bênção, é o tempo da vitória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Se você está fora da direção de Deus, eu te digo, Deus nessa noite lhe propõe o renovar da sua aliança. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar, irmãos, trazendo memória uma história que eu ouvi, muito bonita. Em 1992, Olimpíadas de Barcelona, talvez você tenha acompanhado. Derek Hamilton, ele era favorito para a prova dos 400 metros rasos. E a história desse atleta é bonita porque em 88, em Seul, ele tinha sofrido uma lesão. Quando estava se aquecendo para um treinamento, ele viu o seu mundo ruir. Ele viu o seu mundo ruir porque após o aquecimento, faltando 10 minutos, ele sentiu estiramento na perna e uma série de complicações fizeram ele passar por uma série de cirurgias no tendão de Aquiles. Perdeu a Olimpíada de Seul de 88. Ele que era o favorito. Mas passou mais de 4 anos após essa série de cirurgias, de distúrbios, de complicações, de recuperação, de fisioterapia, como é difícil a recuperação de um atleta. Mas com muito esforço ele conseguiu. De novo ele, para 92, ele era favorito, tinha sido campeão europeu de novo. Estava na ponta, era o favorito para ser o medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona. Na semifinal, durante os 150 metros iniciais, ele estava à frente de seus concorrentes. Corria mas de repente, ele vai com a mão na coxa, na perna. E mais uma vez ele se vê diante do dilema, um estiramento, e cai ao chão. E ele, que era o favorito de todo mundo, fica sem ação, sem saber o que ia acontecer. Ele
perna só. De repente se vê um senhor gordo, barbudo, com roupa simples, de camiseta, se desvencilhar dos seguranças e correr e gritar: meu filho, você não precisa fazer isso. E Derek Raymond responde para o seu pai: eu preciso, pai, terminar essa prova. E o pai diz: então nós vamos fazer isso juntos. E coloca a mão sobre o filho. E os dois cruzam até eles chegarem na igreja. E o estádio de pé aplaude Derek Raymond. Não conseguiu nada, a não ser minutos de fama, por aquele esforço, por aquela decisão de chegar ao final, com muito sacrifício. Aleluia. Não ganhou nada, mas saiu dali com a certeza que tinha um pai que o amava. Aleluia. Aleluia. Saiu dali com a certeza de que o pai compartilhava do seu momento de dor. Meus amados, vocês sabem onde eu quero chegar com essa história? E com uma história verídica acontecida nas Olimpíadas de Barcelona. Aleluia. Deus nos ama por demais para ficar assistindo, impassível, sem nada fazer. Aleluia. Nos vendo caído nos momentos de dificuldade. Ele nos ama ao ponto de nos sustentar, de nos fazer chegar ao final, mesmo que seja com sofrimento e com dor. Aleluia. Ele tudo vê. E nos ama demais, te ama por demais, nos ama por demais para assistir a toda a forma. Aleluia. Eu não sei o que me faz nessa noite compartilhar com você essa ilustração. Mas Deus sabe. E eu entendo que o Senhor nessa noite quer restaurar a tua vida de alguma sequela, de algum ato do passado, de algo que se teve uma decorrência fora do comum. Deus te conhece, Deus sabe, Deus te contempla. E você nesta noite não está aqui por acaso. Eu convido você, a igreja de Deus, para ficar de pé. Glória a Deus. Eu não sei se nesta noite, quem sabe, tu leva os seus postos. Eu não sei se você está se questionando por que, Senhor, tanta coisa tem acontecido da maneira que tem se desenrolado. Quem sabe a sua vida tem sido marcada por constantes litígios. Você está esperando um rebote de Deus, um lugar de oportunidade, de paz há muito tempo. Aleluia. O tempo da bênção sobre a sua vida chegou. O tempo de desentulhar postos chegou. O tempo de você, aleluia, entregar-se totalmente na mão do Senhor chegou. O tempo de você cantar o hino da vitória e ver a ação do Senhor chegou. Aleluia. É hoje o tempo da tua bênção e da tua vitória. Basta que você creia no agir de Deus. Ele te ama por demais para ficar assistindo a tua história. Aleluia, sem nada fazer. E Ele oportunizou esse culto, esse momento, para mudar o rumo da tua história. Aleluia. Se tem alguém nesta noite que quer se render ao pé de Jesus, que entende que essa palavra falou ao seu coração, que entende que precisa desse mover das águas, que precisa desse apoio maior do Senhor, desse rebuliço na sua vida, precisa que possa seja desentulhado. Eu te convido a sair do seu lugar e vir à frente. Aleluia. Que essa igreja tenha assistido, aleluia, Deus trabalhar em muitas vidas e verem mudanças em muitos corações. Graças a